Três bolas são lançadas horizontalmente do alto de um edifício, sendo A, B e C as suas trajetórias representadas na figura. Admitindo-se a resistência do A desprezível, pode-se afirmar que, letra A, as acelerações de A, B e C são diferentes. Não, como estamos desprezando a resistência do A única força que vai atuar sobre essas bolas corresponde à força peso. Ou seja, todas elas estarão submetidas à aceleração da gravidade. B. As componentes verticais das suas velocidades obedecem à relação VA maior que VB maior que VC. É falso pelo seguinte: elas foram lançadas de uma mesma altura, e a gente sabe que no lançamento horizontal, na direção vertical, tudo acontece como sendo uma queda livre. Então, as três vão apresentar durante a queda as mesmas velocidades, uma vez que foram lançadas horizontalmente de uma mesma altura. C. As componentes horizontais das velocidades obedecem às relações VA igual a VB, que é igual a VC. É falso pelo seguinte: como elas foram lançadas horizontalmente de uma mesma altura, então o tempo de queda vai ser o mesmo. E daí? E daí que o alcance ele é igual à velocidade de lançamento vezes o tempo de queda. Então, o que acontece? Como o alcance foi diferente, eu posso concluir que a velocidade de lançamento deve ter sido também diferente. D. As componentes horizontais das velocidades obedecem à relação VA menor que VB menor que VC. Então vamos analisar com mais cuidado aí essa questão. Eles foram lançados horizontalmente de uma mesma altura, ok? E eu sei que na direção vertical tudo acontece como se fosse uma queda livre. Ou seja, y, que no caso eu chamei de h, é igual a g t ao quadrado sobre 2. E daí que, como a altura é a mesma, o tempo de queda vai ser o mesmo, ok? Esse tempo de queda, se a gente desenvolver, vai ser 2 vezes h, 2h, dividido por g, isso aí dentro da raiz quadrada. O tempo de queda vai ser o mesmo. Agora, o alcance, que ocorre na direção horizontal, a gente sabe que é V0 vezes o tempo, ok? Eu já concluí que o tempo é o mesmo para todo mundo, uma vez que foram lançados horizontalmente de uma mesma altura. Se o tempo é o mesmo, o que é que eu posso falar das velocidades? Espera aí, a velocidade vai ser o alcance dividido pelo tempo de queda. Então, isso significa o seguinte, que quem tiver o menor alcance, com certeza teve a menor velocidade. Quem tiver o maior alcance, com certeza tem a maior velocidade. Sendo assim, a menor velocidade é da bola A, uma vez que eu tive o menor alcance aqui, seguido pela velocidade da bola B, e finalmente a maior velocidade foi da bola C, pois o alcance foi maior. Segunda questão: dois aviões voam horizontalmente à mesma altura sobre uma região plana com velocidades de módulos diferentes, quando uma peça se desprende de cada um deles. Afirma-se então. Primeira afirmação: as duas peças levam o mesmo tempo para chegar ao solo. Verdadeiro, porque trata-se de um lançamento horizontal, já que os aviões voavam horizontalmente. Então, o pacote que caiu do avião, ele, por inércia, vai querer acompanhar o avião. Ou seja, tudo vai acontecer como se a gente tivesse um lançamento horizontal. E daí que nós sabemos que no lançamento horizontal, na vertical, tudo acontece como se fosse uma queda livre. Ou seja, o tempo de queda vai depender da altura. E daí, como os dois aviões se encontravam na mesma altura, então o tempo de queda deve ser o mesmo. Segunda afirmação: as duas peças chegam ao solo com velocidade de mesmo módulo. Observe, como o lançamento ocorreu de uma mesma altura, na direção vertical, realmente,
o módulo das velocidades na direção vertical, quando o corpo atingir o solo, serão iguais, já que estão submetidos à mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Porém, horizontalmente, a gente sabe que tudo acontece como se fosse um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a peça que se desprendeu de cada um deles, ela vai manter horizontalmente a velocidade do avião. Por inércia, elas vão querer continuar com a mesma velocidade quando se encontravam presas ao avião. Ou seja, verticalmente, quando atingirem o solo, as peças vão ter a mesma velocidade na direção vertical, mas horizontalmente, não, já que os aviões tinham velocidades diferentes. Então, quando eu pegar a velocidade resultante, que vai ser a soma da velocidade na direção vertical com a velocidade na direção horizontal, eu não vou encontrar o mesmo valor, uma vez que na horizontal as velocidades não vão coincidir, já que os aviões tinham velocidades diferentes. Então, falso. Terceira afirmação: as duas peças experimentam a mesma aceleração durante a queda. Exatamente, que é a aceleração da gravidade. E mais uma vez, isso só é verdade porque estamos desprezando a resistência do ar. Então, corretas estão as afirmativas 1 e 3. Então, a letra certa é a letra B. Terceira questão: um objeto foi lançado horizontalmente do alto de um arranha-céu de 320 metros de altura, com uma velocidade de 15 metros por segundo. Determine o alcance horizontal do objeto. Então vamos à resolução. Eu sei que trata-se de um lançamento horizontal. Beleza, o problema deixou claro isso para mim. E eu sei que na direção vertical tudo acontece como se fosse uma queda livre. Então, ó, y é igual a gt ao quadrado sobre 2. Sendo que y é o quê? A medida da altura aqui, ó, na direção vertical. Então vamos, 320, ok? Ele não me deu a aceleração da gravidade, mas toda vez que eu precisar, tá ok? Trata-se do planeta Terra, então posso considerar como sendo 10, tá ok? Essa aproximação. Então vou ficar com 5t ao quadrado igual a 320, t ao quadrado igual a 320 dividido por 5, t ao quadrado é igual a 64. Então t vai ser mais ou menos a raiz de 64. Então, o tempo de queda, eu já sei que foi de 8 segundos. Agora, com o tempo de queda, eu posso encontrar o alcance, uma vez que tudo acontece na direção horizontal, como se eu tivesse um movimento retilíneo uniforme. Então, x é igual a v0t. Então, x vai ser qual a velocidade de lançamento? 15. Qual o tempo? 8. Então, o alcance vai ser igual a 120 metros. Quarta questão. Do alto de uma montanha em Marte, na altura de 740 metros em relação ao solo horizontal, é atirada horizontalmente uma pequena esfera de aço com velocidade de 30 metros por segundo. Na superfície deste planeta, a aceleração gravitacional é de 3,7 metros por segundo ao quadrado. A partir da vertical do ponto de lançamento, a esfera toca o solo numa distância de, em metros. Então, mais uma vez, um problema de lançamento horizontal. E ele quer saber o quê? A partir da vertical que o corpo foi lançado, a distância até o ponto que o corpo tocou o solo. Traduzindo, ele quer o alcance. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso do tempo de queda. Tudo acontece na vertical como se fosse uma queda livre. Eu tenho a altura, beleza, então eu tenho o tempo de queda. Y é igual a g t ao quadrado sobre 2. 740. Agora, cuidado, a gravidade, 3,7. Ele está falando de um outro planeta, ele está falando de Marte. T ao quadrado sobre 2. Então, desenvolvendo, eu vou ficar com 3,7t ao quadrado é igual a 1480. Então, t ao quadrado vai ser 1480 dividido por 3,7. t ao quadrado é igual a 400.
Então, t igual a mais ou menos a raiz de 400. Então, t vai ser, o tempo de queda vai ser 20 segundos. Agora, como eu quero saber o alcance, x é igual a v0 vezes o tempo de queda. Ou seja, x vai ser, qual a velocidade de lançamento? 30. Qual o tempo de queda? 20. Então, o alcance vai ser de 600 metros. Quinta questão. Da borda de uma mesa, uma esfera é lançada horizontalmente de uma altura h, com velocidade inicial v0. Após cair livre de resistência do ar, a esfera toca o solo horizontal em um ponto que está a uma distância d da vertical que passa pelo ponto de partida, como representado na figura. Considerando que a aceleração da gravidade local tem módulo g, a expressão que representa o valor de v0 é... Então vamos desenvolver aqui. Se eu tenho a altura de onde o corpo foi lançado horizontalmente, eu posso chegar ao tempo de queda, uma vez que na vertical tudo funciona como se fosse uma queda livre. Ou seja, h é igual a g, tempo de queda ao quadrado sobre 2. Então daqui eu posso concluir o seguinte: g vezes o tempo de queda ao quadrado é igual a 2 vezes h. Então, o tempo de queda ao quadrado vai ser 2h sobre g. Ou seja, o tempo de queda vai ser mais ou menos, certo que a gente sabe que o que vai servir para a gente é o positivo, uma vez que tempo para a gente nunca vai ser negativo. Então, ó, vou pegar o resultado que me interessa, que é o positivo. Então, o tempo de queda, 2 vezes h sobre g, isso aí, ó, dentro de uma raiz quadrada. Agora, para achar o valor da velocidade inicial, eu posso analisar a direção horizontal. Eu sei que na direção horizontal, tudo acontece como se fosse um movimento retilíneo uniforme. Então, eu sei o alcance, d, sei o tempo de queda, a raiz de 2 vezes h sobre g, então eu posso achar a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial vai ser d dividido por raiz de 2 vezes h sobre g. Ou, se você preferir, d sobre raiz de 2h sobre raiz de g. Divisão de fração. Conserva a primeira, ok? E multiplica pelo inverso da segunda. Reagrupando, eu vou ficar com a velocidade inicial, é d, que multiplica a raiz de g sobre 2 vezes h.